Bom dia, queridos, graça e paz, com muita alegria, estamos aqui nesta manhã maravilhosa, após um louvor maravilhoso, presença de Deus aqui, impregnando esse lugar. Eu tenho certeza que também, aí na sua casa, a presença de Deus é real aí. Então, agora vamos para o momento da palavra de Deus, e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a tua vida, e eu quero te convidar a meditar comigo na história de um jovem chamado Sansão. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, e eu quero trazer como tema dessa mensagem: aliança, raízes e fontes. Anote: aliança, raízes e fontes. Através da vida de Sansão, a gente vai observar o que o nosso Deus operou, o que o nosso Deus tem de lição, de mensagem para nós, através da vida desse homem. Eu quero começar lendo contigo Juízes capítulo 14, o verso 5, você deixa marcado aí. Eu só quero te lembrar quem é Sansão. Sansão foi alguém que teve um nascimento divulgado por um anjo, pois a sua mãe era estéril, e talvez já havia até perdido a esperança de um dia poder ser mãe, gerar um filho. Então, todo esse acontecimento milagroso rodeou a vida de Sansão desde o seu nascimento, e o anjo, quando se apresenta a seus pais, diz: esse aí, que está sendo gerado, é consagrado ao Senhor desde o ventre, será nazireu desde o ventre, e como nazireu, existe um voto a se cumprir, existe um passo a passo para se viver. Essa é a história de Sansão, do nascimento de Sansão, como surge Sansão, abençoado por Deus, escolhido por Deus, designado por Deus, separado por Deus, e Sansão cresce, Sansão amadurece, se torna o herói de Israel. Aqui, no livro dos Juízes, é contado vários feitos do grande Sansão, do vitorioso Sansão, do temido Sansão, herói de Israel. Mas, como a Bíblia não omite nada, a Bíblia também conta os vacilos, as falhas, os pecados de Sansão. E a vida de Sansão tem muito para nos ensinar. A vida de Sansão aponta para algo muito maior do que nós. E eu quero meditar contigo, Juízes 14, verso 5, nesse pequeno trecho, onde nós vamos ler do verso 5 até o verso 9. Eu vou ler na linguagem NVT, me acompanhe. Diz assim: quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímna, de repente um jovem leão atacou Sansão, perto dos vinhedos de Tímna. Naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido, e quando chegou a Tímna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Quero dar uma pausa aqui. Sansão havia se apaixonado por essa moça, que era de fora do seu povo, e agora estava indo ao seu encontro. E agora, versículo 7, conversa com a moça e se agrada dela. Algum tempo depois, verso 8, quando ele volta a Tímna já para se casar com a moça, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Ele pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram, mas Sansão
não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Queridos, essa história tem muito a nos ensinar. E essa história, ela vai apontar para algo ainda muito maior. Sansão já nasce com uma aliança. E essa aliança, proposta pelo próprio Deus, ele é consagrado desde o ventre. Sansão esteve aos cuidados de seus pais, para que os seus pais o guiassem nessa aliança. Sansão foi crescendo, e você vai percebendo que Sansão diz: pai, eu quero aquela moça daquele outro povo. Seu pai não apresenta resistências quanto os desejos de Sansão. Seu pai parece não enfatizar a aliança e nem enfatizar a promessa sobre a vida de Sansão. E Sansão segue o seu caminho, se perdendo em meio aos seus desejos. Queridos, quantas e quantas pessoas não estão ficando pelo meio do caminho, apesar de terem alianças com Deus, promessas de Deus na sua vida, apesar de terem vivido os grandes milagres do Senhor na sua vida. Quantos não têm deixado de lembrar da aliança, do Deus que te chamou, do Deus que te livrou, do Deus que te livrou daquele assalto, do Deus que não deixou você morrer naquele acidente, do Deus que tem guardado a tua vida? Quantas e quantas pessoas não esqueceram, ou então deixaram para lá, os milagres que Deus fez na tua vida, e a palavra de Deus sobre a tua vida, as promessas de Deus. E às vezes não tem ninguém do lado, um pai, um pastor, um amigo, que te faça lembrar: ei, esse teu desejo está te levando para longe da vontade do Senhor. Ei, esse teu desejo está te afastando do caminho. Ei, esse desejo está esfriando a tua fé. Nós precisamos dessas pessoas do nosso lado. Nós precisamos de alguém que puxe a nossa orelha e nos faça lembrar do Deus que um dia estendeu as mãos e nos propôs uma aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. Sansão prosseguiu a sua vida e se deixou levar pelos seus desejos. Os nossos desejos podem ser uma porta de saída do centro da vontade de Deus. E nós precisamos avaliar muito bem os nossos desejos. Muitos que são guiados pelos desejos acabam deixando de viver os desejos de Deus para a sua vida. Os nossos desejos não são nada comparado aos desejos de Deus para nós. Mas Sansão preferiu viver os seus desejos. Nesse episódio que Sansão está indo em direção a essa moça para conhecê-la, pedi-la em casamento, ele já estava buscando algo fora do seu arraial, fora do seu território, fora do seu povo. No caminho ele mata esse leão, rasga o leão, e quando volta para aquela cidade, já para casar com aquela mulher, encontra o mesmo leão, agora morto, só a carcaça, e um mel havia dentro da carcaça daquele leão. Sansão vai até lá, toca naquele mel, tira aquele mel, come aquele mel pelo caminho e dá para o seu pai e dá para sua mãe comerem também. E a Bíblia diz: mas não contou para o seu pai e nem para sua mãe como ele conseguiu esse mel. Sabe, queridos, todos aqueles que desfrutam de benefícios, cujas fontes são ilegais, são pecaminosas, são obscuras, são das trevas, e sabem que estão pecando, que estão falhando, que estão ferindo a aliança, dificilmente eles vão compartilhar com alguém.
Mas esse não compartilhar, esse não confessar os pecados, vai te levando para abismos muito maiores. Sansão não disse de onde arrumou o mel, omitiu de seu pai e de sua mãe. E nós vamos ver na vida de Sansão que um abismo foi chamando a outro abismo, e a decadência de Sansão foi terrível. Eu quero fazer uma pausa aqui e te lembrar: se você falhou, se você pecou, não esconda o seu pecado. Confesse o seu pecado. Confesse as suas falhas. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se escondermos, um abismo vai chamar outro abismo. E assim foi na vida de Sansão. Vejam bem, quando Sansão toca naquele animal morto, ele está desprezando a sua aliança com Deus. Porque a aliança de Nazireu, o voto de Nazireu, um dos quesitos era que ele não poderia tocar em nada que fosse morto, ou que estivesse morto. Mas Sansão já estava num nível tão grande de desprezo pela aliança, que não quis nem saber, foi lá e tocou no morto. Foi lá e tocou no morto para desfrutar de um mel. Sansão encontrou esse mel dentro do cadáver do leão. Era algo doce, maravilhoso, mas estava em um lugar proibido para ele, como nazireu, estar ali. Sabe, queridos, Satanás, por muitas vezes, vem com bandejas cheias de mel e passa na nossa frente, passa diante de nós. E quantos de nós nunca fomos atraídos para essas bandejas? E olhamos mais para o mel do que para a nossa aliança. Desprezamos também a aliança. Desfrutamos daquele mel. Comemos aquele mel pelo caminho. E tentamos nos enganar, achando que aquele mel só seria doçura, 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 doçura. Mas quem já provou o mel do pecado, sabe que o final dele é amargo. Sabe que o final dele é dor. Sabe que o final dele é morte. Sabe, queridos, assim como Sansão, nós também desprezamos a nossa aliança com o Senhor. Desprezamos o fato de que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desprezamos o fato de que Ele nos amou. Desprezamos o fato de que Ele se entregou na cruz. Desprezamos as suas promessas, desprezamos tantas e tantas coisas, porque existiu um mel no meio do caminho que nos atraiu. E o tocar nesse mel foi determinante para a quebra da nossa aliança com Deus. Uma das maiores mentiras que o diabo lança sobre a humanidade é ele dizer: tudo que é proibido é mais gostoso, tudo que é escondido é mais gostoso. Eu tenho prazer para dar, eu tenho prazer para oferecer. Mentira, mentira, mentira. Porque todo mel dentro do leão, todo mel oferecido por Satanás, o final dele é amargo. Quantas e quantas pessoas não se envolveram em situações onde no momento estão desfrutando de um mel, mas no outro dia foi dor de cabeça, foi transtorno, foi luta, foi delegacia, foi problema, foi tiro, facada, morte. Eita, mas ainda agorinha estava o mel, ainda agorinha estava a alegria, ainda agorinha estava tudo bem, e agora está um colapso total. Esse é o mel que o mundo oferece. O mel que te dá sabor por alguns momentos, alguns minutos, mas o final dele é amargo. O diabo é mentiroso, ele é mentiroso, ele é mentiroso. Agora o nosso Deus, ele é verdadeiro. A palavra de Deus diz que há delícias à sua direita,
A presença de Deus é a maior delícia, é o maior mel que um ser humano pode experimentar. Se você já experimentou a presença de Deus, você sabe que na presença de Deus nós somos saciados de todas as nossas necessidades. Quando a gente está mergulhado na presença de Deus, envolto pela presença de Deus, ninguém sente sede, ninguém sente vontade de ir ao banheiro, ninguém sente sono, ninguém sente cansaço, ninguém sente fome. Por quê? Porque a presença de Deus nos sacia completamente. Sabe? E essa presença de Deus, ela é só uma amostra da eternidade para nós. Outro dia a gente estava num retiro na nossa igreja, e era meio-dia, a gente ia orar para almoçar, e a gente vinha de um jejum, e estava todo mundo com fome, doido para almoçar. A cozinha, o cheiro vinha forte, ali na plenária, e quanto mais a irmã mexia a panela da comida, mais fome dava na gente. E aí, nós reunimos, fizemos a roda, e vamos orar para agradecer a Deus pelo nosso alimento. E enquanto a gente começou a orar pelo alimento, a presença de Deus veio sobre nós. E ali todos caíram de joelhos, caíram de rosto no chão, e oramos, choramos, fomos cheios do Espírito Santo. A glória de Deus era tão magnífica sobre nós naquele local, e ninguém tinha fome, ninguém tinha sede, ninguém tinha sono, ninguém foi para o banheiro, passou tudo, meu irmão. A glória do Senhor supriu todas as nossas necessidades. Aleluia. E a gente já levanta dali quase 3:30 da tarde. A comida esfriou, teve que esquentar de novo. Meu irmão, mas ninguém estava com fome, ninguém estava sentindo falta de nada. A glória do Senhor, a presença do Senhor supre todas as nossas necessidades. Muitas pessoas vão atrás do mel que o diabo oferece, do mel que está no meio do caminho, porque a mensagem do diabo é: ei, esse vazio, esse amargo dentro de você, essa sequidão dentro de você, eu posso te suprir com esse mel no meio do caminho. Tudo é mentira do diabo. O único mel que supre a vida do ser humano é o mel da presença de Jesus, é o mel da glória de Jesus. Aliás, eu quero te dizer que a presença de Jesus, ela sim, ela é mais doce do que o mel. É mentira do diabo quando ele diz que ele tem prazer para oferecer. Todo prazer, todo gozo verdadeiro nós só encontramos na presença de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero finalizar esse tópico aqui te dizendo: não toque, não pise em lugares que fira a santidade de Deus. Ainda que pareçam doces, ainda que pareçam vantajosos, se for tocar a tua aliança com Deus, não toca. Se for ferir a tua aliança com Deus, não entra. Você tem um chamado, você foi escolhido, você tem um propósito na sua vida. Não despreze isso por coisa alguma. Quanto mais desprezamos o chamado de Deus na nossa vida, os propósitos dele, os desígnios dele, mais vamos nos afundando em pecados, e nós vamos nos distanciando dele. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus te quer perto, Deus te quer perto. Sansão continua a sua vida decaindo. Ele não foi chamado para isso, mas porque desprezou a sua aliança, Sansão entrega todos os seus segredos. Eu quero adiantar a história. Sansão cai no colo de uma mulher chamada Dalila, mulher do povo inimigo. Sansão conta o seu segredo a ela. Quando Sansão abre mão dos seus segredos, ele mais uma vez não está honrando a aliança que ele tinha com Deus. Ele não valoriza a santidade do chamado que ele tinha. E toda a força espiritual, queridos, que possa haver em nós, ela desaparece quando nós entregamos os nossos segredos ao mundo. Quando abrimos as nossas defesas, quando somos levados pelas conversas, pelas ideologias, pelas filosofias, que
penetram na mente humana, escravizam e nos tiram do propósito de Deus. Sansão, quando entrega o seu segredo, perdeu a força, porque o sinal visível da sua aliança estava nas tranças de seus cabelos. Aquelas tranças foram cortadas, seu cabelo foi raspado, e agora Sansão perdeu sua força. Os inimigos o prenderam, furaram seus olhos, o acorrentaram, zombaram dele. Aquele homem que outrora era o super-herói, o juiz, agora se tornou um escravo. Essa ausência do poder, da força espiritual, que se esvaiu porque desprezou a presença de Deus, o deixou totalmente vulnerável à ação do inimigo. O inimigo faz dele agora um escravo, um cego. A aliança foi quebrada, a visão espiritual se foi, e agora, aquele homem que é chamado, escolhido, separado, é motivo de zombaria diante dos inimigos. Queridos, quantas e quantas pessoas você não conhece, que antes eram uma bênção, e hoje estão na sarjeta, que tinham um casamento abençoado, uma família abençoada, hoje já estão no segundo divórcio. Pregavam a palavra, defendiam a palavra, ensinavam, e hoje estão na internet atacando ministérios, pastores, com raiva da igreja. Quantas pessoas você não conhece, que cresceram nesse altar, debaixo de promessas, na escola dominical aprenderam toda a base bíblica, foram direcionados, foram guiados, começaram a tocar nos grupos de louvor, traziam a presença de Deus, o seu talento, a sua força e a influência foram crescendo, mas aí alguém ofereceu um mel para eles fora da igreja, no meio do caminho, e eles foram atraídos para um mundo lá fora, e hoje já não tocam mais na igreja, hoje estão mundo afora, tocando nos shows mundanos aí, se esqueceram das promessas que receberam no altar, dizendo: tu serás separado, para louvar o meu nome, para engrandecer o meu nome. Ah, queridos, tantos e tantos ficaram pelo caminho, adoradores, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, quantos e quantos e quantos ficaram pelos caminhos, mestres, quantos e quantos perderam a visão, quantos e quantos perderam a força espiritual, quantos e quantos foram chamados para a posição de liderança e hoje têm sido escravizados pelo diabo, pelo pecado, pelas coisas do mundo. Quantos e quantos quantos e quantos desprezaram a aliança e deixaram de viver os desígnios de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia nesse momento, e eu quero ler para você a parte mais linda dessa história, que está em Juízes capítulo 16, verso 22. O Deus de alianças também é um Deus de raízes. Depois que Sansão é preso, é escravizado,
palavra de Deus diz em Juízes 16, 22, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Mas se atenha com essa passagem: o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Sansão teve o seu cabelo raspado, perdeu sua força, olhos furados, foi escravizado, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Eu estou vendo aqui um Deus que até permite que toquem no teu cabelo, que toquem naquilo que é externo, que toquem naquilo que é visível, mas um Deus que preserva raízes, o Deus que guarda raízes, que preserva aquilo que somente Ele pode ver. O inimigo olha, está sem cabelo, está sem trança, perdeu força, está cego, está perdido, está derrotado. Tem um Deus dizendo: mas ainda tem raiz, o cabelo vai voltar a crescer. Eu vejo um Deus que nos dá esperança, um Deus que resgata aqueles que foram feridos, um Deus que restaura aqueles que foram atacados, abandonados, um Deus que restaura aqueles que tiveram decepções, um Deus que restaura aqueles que divorciaram, aqueles que adulteraram, aqueles que abandonaram, aqueles que foram abusados, um Deus que vai lá e restaura, um Deus que nunca deixa parar de crescer cabelo. Estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Porque podem até tocar naquilo que é visível, mas aquilo que só Deus vê, Ele preserva. Ele preserva. Ele preserva. É um Deus que preserva raízes. O cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo representa o sinal visível da aliança com Deus. Ainda preso, ainda que cego, agora o processo de restauração começa. Deus é fiel mesmo quando caímos. Ele continua a escrever novas páginas na nossa vida. Sabe, queridos, eu quero chegar ao final da vida de Sansão, mas eu quero te lembrar uma coisa. Deus pode até permitir que toquem no externo, mas a raiz Ele sempre preserva. Ninguém toca. Eu lembro de Jesus quando diz para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesses quem te pede água, era tu que me pedirias, e eu te daria uma água que todo aquele que beber jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas, a jorrar para a vida eterna. Ei, Jesus diz que do interior daquele que crer nele, Ele colocará rio de águas vivas que fluirão e fluirão para a vida eterna. O Deus de aliança, o Deus que preserva raízes, também é o Deus que nos coloca fontes. Essas fontes nunca vão parar de fluir, nunca vão parar de nos impulsionar. Nada e nem ninguém pode conter o fluxo das nascentes, das águas que Jesus implantou dentro daquele que nele crê. Tem alguém que crê em Jesus aí? Aleluia! Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Porque, Felipe, irmãos, eu já tentei desistir. Quem já não tentou desistir? Quem já não foi ferido e disse: eu vou parar? Quem já não foi abandonado e se sentiu triste: eu vou ficar em casa? Quem já não pensou em chutar o balde, parar com tudo? Quem já não pensou? Todos nós já tentamos desistir, mas chegou um dia que o cabelo voltou a crescer. Chegou um dia que a fonte jorrou e tirou de cima dela
todo o entulho, todo o peso, toda a culpa, toda a dor, toda a lástima, porque não há quem possa estancar as nascentes das águas. Tenta desistir, tenta parar, quando vê a água começa a fluir, e você está todo animado de novo por causa de ministério. Você diz: eu não vou pregar para ninguém, não vou falar para ninguém. Queridos, as águas voltam a fluir, e você começa a pregar, você começa a orar, você começa a levantar, porque ninguém pode parar aquele que tem os rios de Deus fluindo dentro de você. Não tem, meu Deus. O Deus de aliança, o Deus de raízes, também é o Deus das fontes. Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor não me deixa desistir. Tem uma fonte dentro de mim, Senhor, que ela flua mais e mais. Sansão teve um período difícil na sua história, agora como escravo, mas no último dia de sua vida, Sansão é levado diante dos filisteus para ser zombado, para ser chacoteado, e agora ele ora a Deus pela última vez, e a sua força retorna. Ele segura nas fontes, nas colunas do templo. Naquele dia, ele venceu mais inimigos no fim da sua vida do que em toda a sua vida. A história de Sansão agora é marcada pela redenção. Aquele que caiu, desprezou, se arrepende, pede graça do Senhor. A graça é concedida, o cabelo voltou a crescer, a unção retornou, a força voltou, a autoridade se restabeleceu. Sansão é uma figura de alguém que, mesmo ungido, falhou, caiu e tropeçou. Sansão tem muito a ver com a gente também. Quantos de nós não caímos, falhamos, tropeçamos, mesmo ungidos? Mas a restauração de Sansão também aponta para um evangelho que nos mostra que Deus nunca desiste dos seus. Em Cristo, tudo que foi perdido pode ser restaurado. Jesus, o verdadeiro nazireu, não por voto, mas por cumprir fielmente todas as ordenanças do Senhor, nunca falhou na aliança, foi obediente até a morte, e por isso ele tem autoridade e poder para restaurar todo aquele que falhou. Aleluia. Sansão desonrou, mas Cristo honrou. Sansão teve os olhos furados, Cristo teve as mãos furadas, os pés furados, uma coroa de espinho cravada em sua cabeça. Sansão, no seu último dia de vida, matou mais inimigos que em toda a sua vida. Cristo, no seu último dia, venceu todos os seus inimigos na cruz do Calvário. Sansão morreu e foi sepultado. O nosso Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está vivo, reinando para todo sempre. Quem pode dar um grito de aleluia? Sansão morreu vencendo, Cristo morreu vencendo, mas ressuscitou para dar vida eterna a todos os que estão presos, cegos, caídos, desanimados, frustrados. Cristo nunca vai deixar a fonte parar de jorrar no seu interior. Cristo nunca vai deixar que essa fonte deixe de jorrar. Você pode colocar a mão no seu interior aqui, ó, aqui no seu, na direção do seu
do seu ventre. Coloque aqui. Eu quero te convidar a orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor me amou. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Pai, porque no nosso interior o Senhor colocou um rio de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque isso é obra tua. Isso é obra tua. Isso é bênção tua. Nós te louvamos, Senhor. Pai, nesse momento eu quero orar por cada um, Senhor, que está vendo essa mensagem. Cada um que encontra-se desanimado, desmotivado, triste, desejando abandonar o caminho, desejando abandonar a fé, ou até mesmo o chamado, Senhor. Eu oro por cada um desses, Senhor, e te peço em nome de Jesus, faça o rio fluir com maior intensidade, Senhor. E em nome de Jesus, todo sentimento de desânimo, todo sentimento de derrota, toda desesperança, seja agora repreendida no nome de Jesus. Toda seta, todo ataque maligno, todo plano diabólico para fazer parar, para desistir, para estancar, eu quero repreender no nome de Jesus, e quero te declarar livre para prosseguir caminhando, livre para continuar prosseguindo, produzindo, frutificando para a glória do Senhor. Eu quero te declarar em nome de Jesus que esse próximo tempo será muito melhor do que o tempo que passou. Eu quero declarar no nome de Jesus que os próximos capítulos da tua história serão maravilhosos, cheios da presença de Deus, com frutos abundantes, tudo isso para a glória do nome de Jesus. Se alguém em nome de Jesus vier te perguntar, mas não tinha parado, não tinha desistido, não tinha acabado, não estava na sarjeta, o que aconteceu? Meu irmão, se levante e diga: o meu cabelo voltou a crescer, a fonte voltou a jorrar. Ninguém pode parar aquele que tem aliança, aquele que tem raízes, aquele que tem fontes no seu interior. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus.